que você acha de transformar a mensagem box do seu sistema disso aqui para isso aqui, bem mais moderno, né? Se você quiser ver o passo a passo de como fazer isso, continue no vídeo que eu vou mostrar para vocês. E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente consegue criar um Modal Dialog moderno, né? Usando o VB6, por incrível que pareça. Às vezes você tem um sistema legado aí, não tem como migrar, né? Tem que dar manutenção, dá para dar uma modernizadinha básica só para não ficar totalmente arcaico, né? Bom, o meu objetivo aqui vai ser substituir uma message box, né? Porque ela já vem com as funções, né, que você passa como parâmetro, VB OK, VB Yes, VB Yes No, né, e você selecionando esses botões ele retorna alguma coisa para você para dar como sucesso ou não, né. Então acho que utilizar já o estilo da message box que já existe no VB6 é a melhor forma, né. Então vamos fazer aqui um passo a passo do zero, né. Primeira coisa, eu vou criar uma borda, uma linha mesmo, que é uma borda. E vou colocar o nome de borda, porque eu não gosto de usar essa borda padrão aqui do VB6, eu gosto de criar uma borda personalizada porque fica menos feio, né? Então eu tenho uma subzinha que faz a estilização dessa borda. Por enquanto eu vou só criar o componente, depois eu mostro. Então tem que ter aqui ó, nome de borda, index 0. O resto aqui a gente ajusta depois. Bom, qual que é o objetivo aqui? Eu vou ter que criar todas as possibilidades de botões que existem numa message box para poder colocar elas aqui, né, no nosso Modal Dialog. Então vamos lá as possibilidades. Ó. A gente tem os botões numa message box nativa do VB, o botão sim, o botão não, o botão OK, o botão cancelar, retornar, abortar e ignorar. Então, ó, são 7 botões, a gente vai ter que criar todos eles aqui para poder exibir eles de acordo com o parâmetro que foi passado na exibição da message box. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, esse botão aqui do VB é feio, eu não quero utilizar ele. Eu vou utilizar um botão que eu fiz, é um botão, um componente personalizado que não precisa de DLL, que é um botão que aceita imagens, né? Um botão bem dinâmico e moderno. Bom, para isso eu já tenho ele aqui, né? Quem sabe num próximo vídeo eu ensino para vocês como criar um ou como utilizar ele, mas eu vou adicionar ele aqui no meu projeto, que é um user control, que está aqui na minha pasta c2.projects vb6 e retro button. Perfeito. Bom, então eu criei ele aqui, você vai notar que quando eu crio o botão ele já vem da cor padrão que eu utilizo. Ele tem algumas propriedades aqui, como o caption, né? Eu posso colocar aqui sim, por exemplo. Ele tem a opção de você colocar o caminho de um ícone, né? Escolher o alinhamento do ícone, você vai querer ser à direita do caption, à esquerda, em cima ou embaixo, né? Então é bem legal esse botão, né? O tamanho que eu vou utilizar aqui, para ficar legal, vai ser uma altura de 480 e a largura eu vou colocar 1500, que eu acho que fica bom. Perfeito. Então o botão de sim ele vai ter essa cor primária que eu gosto. Depois o botão de não e cancelar a gente coloca uma cor mais, uma cor cinza, uma cor que não dê tanto destaque, né? Então para o botão sim a gente deixa dessa forma. Aí a gente cola ele aqui para ser o botão OK. Então o nome dele aqui, esse aqui vai ser botão sim, vai chamar BTN sim. E o botão OK vai chamar BTN OK. E o caption dele vai ser um OK, né? Então os botões que vão ser cor primária vão ser somente esses dois mesmo. Deixar eles aqui mais para cima. Agora a gente vai criar os botões de recusa, de cancela e de volta, né? Então vamos copiar esse botão aqui mesmo. Esse aqui vai ser o nosso botão não. O name dele, BTN, não. Beleza? E a cor dele não vai ser essa, a cor primária. Vai ser uma cor mais clara aqui. Possivelmente essa cor. Pode ser essa aqui mesmo. E a fonte eu não vou deixar branco não. Eu vou deixar ela
esse cinza escuro aqui, que dá um aspecto que não dá tanto destaque, né? E agora vamos criar os outros, né? Tem o botão de cancelar, que vai chamar btn cancelar. Aqui, caption cancelar. Agora a gente cria o btn ignorar. O caption dele vai ser ignorar. E agora vai ser o btn retornar. Caption dele vai ser retornar. Bom, que são 6, falta só um. Por último, falta somente o abortar. Caption abortar. Pronto, então agora a gente tem todas as 7 possibilidades, né, de botões de uma message box. Então essa parte está criada, ok. Agora a gente vai criar 2 labels. Um label que vai ser o título da message box. Então vamos criar ele aqui. Vamos centralizar ele. Opa, centralizar. Tira aqui o aspecto 3D. O backstyle dele vai ser transparente. E o caption dele a gente deixa aqui, ó, título. Só para a gente saber que isso aqui vai ser o título. A fonte dele a gente usa a Seagull, né, que eu acho bonita. E vamos colocar um negrito mesmo, com tamanho 10. Deixa eu ver aqui. Pode ser 11, tamanho 11. E a fonte, essa cor preta aqui na fonte fica muito forte. Vamos usar uma mais suave aqui. Pode ser esta aqui, que é forte, mas tem tanto, né? E depois a gente vai precisar de outro label, que vai ser a mensagem da message box. Então, o título da message box, os botões e a mensagem que a gente vai passar, né, sobre a pergunta ou o que está acontecendo. Então, a gente coloca ela no meio. Flat, transparente, mensagem. E vamos ajustar aqui também a fonte, né, para Seagull. E essa fonte não precisa de ser tão grande quanto a outra. Ela pode ser semi-bold. Vamos deixar 11 semi-bold. Ótimo. A cor vai ser uma cor mais suave ainda. Pode ser essa aqui. Beleza. Bom, então aqui nós temos já título, mensagem, retornar e a borda. A borda não vai ser a borda preta não, vamos colocar uma cor mais clara aqui. Pode ser essa. E depois a gente vai precisar de colocar uma imagem aqui em cima, que o nosso objetivo, deixa eu abrir aqui o navegador, é deixar igual ao Tailwind. Se a gente vir aqui nos componentes, modal dialogues, cadê? Aqui. Ué, eu não consigo abrir. Componentes. Caraca, tá bugado o site, velho. O que eu tô fazendo errado, cara? Enfim, modal dialogue Tailwind. Olha lá, o nosso objetivo é deixar o nosso modal mais ou menos desse jeito. Então, na verdade, você vai notar que tem um ícone aqui em cima, né? Esse ícone, a gente vai colocar ele também. E ele é um ícone, vai ser um PNG, né? Porque não vai ter o fundo.
Então, ó, a gente pode fazer como esse aqui também, ó, bem legal. O objetivo é deixar mais ou menos assim, né? Então, eu já vou criar aqui uma imagem que eu vou deixar com o nome de imagem img ícone, né? Que vai ser a nossa imagem, ícone. Por enquanto não vai ter nenhum, vamos deixar só assim mesmo. Bom, feito isso, né, agora a gente vai começar a criar o código para poder estar fazendo os ajustes necessários aqui nesse modal. Ah, só mais um detalhe, eu vou tirar aqui o border style, vou deixar none para ele ficar dessa forma. Bom, agora vamos aqui no código do projeto, né? Primeira coisa, a gente vai precisar aqui de criar uma subzinha para a gente conseguir ajustar a tela, né? Para centralizar o título, a mensagem, organizar os botões depois, né? Ajustar a borda. Então, para isso, a gente vai colocar aqui, ó, private sub ajustar tela. Essa sub, a primeira coisa, ela vai ter que chamar a função ajustar borda, que passa como parâmetro o próprio formulário, que eu não tenho essa função ainda. Essa função, eu uso ela em outros vídeos também, eu vou só copiar e colar ela aqui, porque ela é bem básica. Depois, se vocês quiserem pausar o vídeo e dar uma olhada, ó, essa é a função, tá vendo? Ela basicamente vai pegar essa borda que a gente criou e vai contornar todo o formulário com ela, vai dar um aspecto moderno, né? Então esse é o primeiro ponto, ó, ajustar a borda. Feito isso, a gente vai precisar de ajustar o título. Então vamos lá, vamos colocar um if aqui, label título. Ah, eu não mudei o nome do label. Vou mudar agora então. LBL título. E esse aqui vai ser o meu LBL mensagem. Vou colocar assim, mensagem. Padronizar. Beleza, então vai ser LBL underline título end with. Bom, e aqui dentro a gente vai falar que a esquerda dele vai receber o scale width do formulário, né, menos a largura dele mesmo dividido por 2. O que isso aqui faz? O left é um alinhamento à esquerda. Eu vou pegar o tamanho do formulário menos o tamanho do próprio label e vou dividir por 2. Por quê? Porque aí o label ele vai ficar centralizado na tela. Então vamos supor que o meu label ele é desse tamanho. Ele vai vir para cá, ó, vai ficar centralizado. Eu só vou aumentar o tamanho desse label aqui porque ele está pequeno, né? Vou deixar ele consumindo aqui até o final aqui mais ou menos. Formulário e vou deixar esse outro label do mesmo tamanho. Opa, perdão, cliquei errado aqui. Beleza. Vou aumentar um pouquinho para baixo aqui também. Tá, pronto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o label da mensagem, para ele também ficar no meio, né, para não ficar feio. Perfeito. E depois a gente faz a mesma coisa com o ícone, que é o img ícone, para ele ficar no meio também, certo? Agora, esses botões que eu criei aqui, eles precisam ser de alguma forma redimensionados. E para isso a gente vai ter que criar, né, uma outra sub que vai fazer o ajuste dos botões na tela. Então vamos lá. Tenho aqui o ajustar tela, ajustar borda, a gente vai criar o private, né? Private sub ajustar botões, que não passa nada como parâmetro. Perfeito. Deixa eu quebrar a linha aqui que dá uma agonia isso aqui. Pronto. Bom, aqui a gente vai criar um tratamento de erro, né? Um error. A gente vai para o trata erro. Depois eu explico isso aqui. E agora a gente cria uma constante. Constante vai chamar a margem da lateral. Vai ser integer e vai receber 720. Porque eu quero que tenha 720 de margem à esquerda. Então aqui está o nosso formulário, à esquerda vai ter uma margenzinha.
Vocês vão entender melhor quando estiver rodando. E agora eu vou criar uma outra constante que vai ser a margem entre os botões, que também vai ser um integer, só que vai ser um pouco menor, 240. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a margem da esquerda, que é aqui, e a margem entre os botões vai ser um pouco menor, para eles não ficarem distantes um do outro. Então, se a gente olhar aqui, ó, o botão é mais perto, a margem é mais longe. Bom, feito isso, a gente começa a fazer o código aqui. Então, eu vou declarar aqui um índice como integer, porque eu vou criar um for, vou ter que percorrer por ele. Depois eu vou criar uma variável aqui que chama visíveis, que vai ser um integer também, que isso aqui vai determinar quantos botões visíveis eu tenho na tela. Por quê? Quando a gente cria uma message box, a gente tem que passar alguns parâmetros. Então, eu não sei quantos botões eu vou passar de parâmetro. Então, eu preciso saber quantos botões vão ser visíveis na hora que eu exibir a message box. Somente os que eu passar como parâmetro na hora que eu for chamar ela, né? Isso a gente vai criar um módulo depois. Agora eu vou criar uma outra variável, chama posição x, que eu vou pegar a posição daquele botão e vou criar um array de botões. Esse array de botões ele vai ser um retro button, que é o componente aqui, né? Se você estiver usando um botão normal, aí vai chamar command button. E agora eu vou criar um botão temp, que é um botão temporário que eu vou utilizar. E esse botão, ele também vai ser um retro button. Perfeito. Bom, agora eu vou criar uma coleção de botões, que vai chamar lista botões. E depois eu vou setar essa coleção, que vai para receber uma nova coleção. Então, isso aqui eu estou praticamente criando instanciando essa lista de botões, né? Bom, agora aqui embaixo eu começo a fazer as regras, né? Eu tenho aqui os botões. Então, eu vou ter que verificar se o meu botão ele é visível. Por quê? Eu não pretendo deixar todos esses botões visíveis. Eu vou precisar de deixar alguns visíveis de acordo com o que for passado como parâmetro na hora de chamar esse modal dialog. Então, todos eles vão começar invisíveis. Para deixar eles visíveis, eu vou ter que setar eles como visível. Então, nessa função de ajustar, eu simplesmente vou criar um if aqui, né? Se o btn ok for visible, então o meu lista botões .add btn ok. Ou seja, se o meu botão ok for visível, eu vou adicionar ele na minha lista de botões. Por quê? Porque aí ele vai ter que ser exibido, né? E eu vou ter que fazer isso aqui para todos os outros botões. Então vamos lá, if btn cancelar .visible, adiciona ele na lista de botões. Isso aqui, por que eu só falei se ele for visível? Porque é true ou false, né? Ele é visível? True, então ele entra no if. Se for false, ele não entra. Por isso que eu coloquei só isso. Então, btn sim.visible. Então, lista botões.add btn sim. If btn não .visible, then lista botões.add btn não. Se o meu btn retornar .visible, então quanto botões btn retornar. Se btn ignorar, galera, esse vídeo aqui vai ficar grande, viu? Porque falta coisa para fazer ainda, hein? Bom, terminei aqui todos os ifs de cada botão. Daí agora eu vou colocar aqui, ó, se os botões visíveis forem igual
aliás, se não, pô, meus botões visíveis vão receber a minha lista de botões .count, porque vai pegar a quantidade de botões que estão no meu count. Depois, se visíveis for igual a 0, então eu vou encerrar a minha sub. Por quê? Porque não tem nenhum botão visível, correto? E agora eu vou criar aqui uma outra variável que chama largura botão. Vai ser um inteiro. E aqui eu vou criar um sobra, que também vai ser um inteiro. Depois eu vou criar um dim largura disponível, que vai ser um inteiro. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é deixar os botões de um tamanho padrão. Então vamos supor, se eu passar um botão como parâmetro, ele vai preencher aqui daqui até aqui, por exemplo. Porém, se eu passar dois, esses dois botões vão preencher esse mesmo espaço, porém eles vão ser redimensionados. Por exemplo, vai ficar ele preenchendo um pedaço e esse outro preenchendo outro pedaço, certo? Fazendo isso, os botões vão ficar alinhados e padronizados do mesmo tamanho, independente de quantos botões eu exibir na hora de chamar minha função. Outro detalhe, você pode deixar os botões aqui tudo bagunçado, que não tem problema, tá? Eles vão ser redimensionados. Bom, então vamos continuar aqui. Agora a gente vai ter que fazer aqui o meu largura disponível vai receber a largura do meu formulário menos, daí a gente coloca aqui entre parênteses, a minha margem lateral multiplicado por 2 menos a minha margem entre botões. Caraca, eu escrevi botões multiplicado por, aí eu vou abrir outro parênteses, visíveis menos 1. Né? Opa, o que eu fiz aqui? Visíveis menos 1. Mas onde que eu tô errando? Margem lateral entre parênteses, beleza, menos. Ah, ficou um 8 aqui, é um asterisco, pô. Beleza, é para multiplicar, né? Bom, agora eu vou falar que a largura do botão vai receber a largura disponível dividido pela quantidade de botões visíveis. E depois eu vou pegar a sobra, que vai receber a largura disponível mod de visíveis. Ou seja, ele vai receber o resto da divisão de visíveis, né? Bom, aí agora eu vou pegar a minha posição X, que vai receber a minha margem lateral. E agora eu vou fazer um for. Esse for vai pegar o índice que eu criei aqui em cima, e o índice vai começar em 1. E ele vai percorrer até a quantidade de botões visíveis que eu tenho. Opa, visíveis. Pronto. Tá, dentro desse for eu vou setar aqui o meu botão temporário, só para ele fazer os ajustes necessários, que vai receber a minha lista de botões de acordo com o índice que está sendo passado, né? Então, como é uma lista, eu vou pegar a posição 1, depois a 2, até percorrer o for inteiro, né? E agora eu vou colocar aqui, ó, o if, para ele pegar o botão temp. E dentro desse if, eu vou colocar aqui o top dele, vai receber o btn underline ok ponto top. Então esse btn ok vai ser o nosso parâmetro para saber onde que o botão vai estar posicionado. Então vamos supor, eu quero deixar a message box desse tamanho, não tem problema, eu vou deixar o meu btn ok na posição que eu quero deixar os outros botões posicionados. Então ele é o meu parâmetro para saber onde eu quero posicionar os outros botões, pelo menos para a altura, né? Depois, à esquerda dele,
vai receber a posição X. E a largura dele vai receber a largura do botão, que a largura do botão foi calculada aqui em cima, que vai ser a largura disponível do formulário dividido pela quantidade de botões visíveis. Ou seja, vai ficar responsivo de acordo com a quantidade de botões que eu passo. E agora a gente vai colocar um if. Se o meu índice for igual à quantidade de botões visíveis, então a largura vai receber a largura mais a sobra. E ainda dentro do... Não é para fechar o if aqui não, hein? Tem que ser dentro dele o restante aqui do código. Ainda dentro do if, a gente vai colocar que a altura dele vai receber o btn underline ok.height. Ou seja, vai estar de acordo com o posicionamento desse botão também. E agora a gente vai pegar aqui a posição X, que vai receber a posição X mais a largura mais a margem entre os botões. Ótimo! Pouca coisa, hein? Aí aqui embaixo agora a gente vai fechar o meu for, né? Next i, para ele percorrer. Depois a gente vai fechar a sub, que acabou. E aqui embaixo a gente vai tratar o erro, né? Se der erro, a gente exibe uma mensagem box. Erro ao ajustar os botões. E aqui a gente vai passar concatenando com o que está errado. Cadê o e comercial? Aqui. Então vai ser erro.description. Opa! Description. Depois vai colocar um VB critical de erro, né? E o título da mensagem vai ser erro. Ótimo. Então pronto, aqui tá feita a nossa função de ajustar botões. Agora a gente vai vir e chamar ela aqui. Call ajustar botões. Perfeito, ela não tem parâmetro. Pronto, agora tá feito aqui o ajustar tela, ajustar borda, ajustar botões. Então essa parte aqui está finalizada. Então o que a gente vai precisar agora é a gente chamar essas funções na hora que o formulário foi inicializado, né? Para fazer isso, como a gente colocou uma coleção de botões, se a gente colocar no form load, às vezes não vai funcionar, porque eu vou criar um módulo e nesse módulo ele vai passar se o botão é visível ou não. Então, como ele vai passar isso em tempo de execução, o meu formulário já vai estar carregado e ele não vai conseguir renderizar os botões. Por isso, eu vou passar ele no form activate. Então, a gente vai trocar aqui para o formulário. Não vai colocar no form load, vai colocar no form activate. O que? Call ajustar tela. Que na hora que o meu formulário for ativado, a tela vai ser ajustada. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos só ajustar o tamanho aqui, porque tá... Deixa eu salvar isso aqui também, para não perder. Eu vou pegar um tamanho que eu tenho de exemplo aqui, porque aí a gente não sofre tanto. A largura dele, para ficar interessante, vai ser 8.130. E a altura dele, 4.500. Aí assim vai ficar excelente. E agora a gente coloca ele para abrir no Center. Cadê? Startup Position Center Screen. Para abrir no meio da tela, né? E agora a gente posiciona o meu botão OK. Aqui mais ou menos. Só para a gente ter uma noção, né? E essa mensagem, ela pode... na verdade, a mensagem e o título, eles têm que ter um left aqui do mesmo tamanho que eu defini lá no código como borda, como margem lateral, né? Então tem que ser 720, ó. Opa, caramba, eu tô dando misclick toda hora, hein? Aí essa margem fica ótima.
E o tamanho dele a gente aumenta aqui mais ou menos, para ficar centralizado. Beleza, vamos deixar assim por enquanto, depois eu arrumo esse negócio. A imagem aqui que vai ter uma altura de 900 e uma altura de 735, largura de 900, deixar ela aqui também. Pronto, o fundo dele tá esse cinzinho aqui, o fundo do formulário. Eu vou deixar para ficar mais clean, quando deixa muito branco fica meio estranho. Bom, voltando aqui, eu acabei gravando um pedaço do vídeo e perdendo o áudio, né? Então eu fiz algumas coisas. A primeira delas, eu coloquei uma função no clique de cada botão desse. E nessa função eu coloquei para ele retornar na resposta o respectivo número referente àquele botão clicado. Então, antes disso eu criei aqui uma variável pública que chama resposta, que vai receber um inteiro. E aqui embaixo, quando clicar no botão, ele vai receber esse inteiro e passar para a variável resposta. Por quê? Porque eu vou criar um módulo e esse módulo vai ter uma função pública que vai substituir a MessageBox. E essa função pública vai retornar a resposta. Então, aí você vai conseguir utilizar a resposta da MessageBox para fazer operações. Então, se for verdadeiro, né, se for ok, você entra numa condição, se não, entra em outra e assim por diante. Então eu basicamente criei na função no clique de cada botão que a resposta vai receber o valor inteiro referente ao clique daquele botão, que é do próprio VB. Então VB abort, VB cancel, VB ignore, VB no, etc, etc, né? Isso foi o que foi feito. E agora a gente vai precisar de criar o nosso módulo. Então eu vou vir aqui adicionar módulo, abrir. Vou colocar o nome dele de módulo modal dialog. E eu já tenho o código dele pronto, eu vou copiar e colar, porque senão o vídeo vai ficar muito enorme, então acho que vai ser mais prático. Basicamente aqui ó, eu tenho uma função pública que chama retro MessageBox, que diferente da função do BB que é só MessageBox, eu deixei esse retro aqui em referência ao canal. E aqui ela vai receber 3 parâmetros, a mensagem, né, o tipo e o título. O título é opcional. Então a mensagem vai ser a mensagem que vai aparecer no meio da MessageBox. O título vai ser o título da MessageBox. E esse tipo vai ser VB Critical mais VB Yes No, VB Critical mais VB OK, VB Information, esse tipo de coisa, né? Então, primeira coisa aqui dentro eu coloco que o modal dialog, que é o meu formulário, ponto label, né, que é a mensagem que está lá dentro. O caption desse label vai receber a mensagem que for passada como parâmetro. A mesma coisa para o título. Depois eu vou colocar todos os botões com visible false. Por quê? Porque eles vão se tornar visíveis aqui embaixo, dependendo de qual combinação de botões que forem passadas aqui no tipo, certo? Então ele passa aqui pra gente, ó, se for o tipo do botão for VB OK, aí o botão OK vai estar como visible, né? VB cancel, aí vai estar como visible. Então eu fiz aqui todas as possibilidades de botões. E esse botão tipo vai receber o tipo end e-comercial H7. O que é isso aqui? Eu até abri a explicação aqui no chat GPT. Bom, basicamente ó, é um operador, né, que no contexto de números faz uma operação bit a bit. E significa que o botão ele sempre vai ser um número entre 0 e 7. Isso aqui é uma simulação do que a MessageBox nativa do VB faz, né? Se eu falar para vocês que eu criei de cabeça, eu estou mentindo. Para criar aquela MessageBox daquele tipo de coisa ali também eu pedi a ajuda ali do chat GPT, né? Mas enfim. Depois eu chamo essa função aqui embaixo, definir essa sub aqui embaixo, definir ícone, e passo o tipo. Por quê? O ícone vai ser o que a gente vai exibir para ficar semelhante a esse ícone que aparece aqui nos modal dialog mais recente, ó. Então esse ícone ele vai ser variável de acordo com o tipo que eu passar para aquela MessageBox. Então se for um VB critical, daí eu vou carregar a imagem, né, de acordo com isso aqui. Agora se for um VB question, eu carrego de acordo com isso aqui. E assim por diante.
né? E para eu carregar essa imagem, porque eu pretendo colocar uma imagem PNG para não ter fundo, essas imagens aqui não existem, eu vou criá-las junto com vocês. Eu preciso de um módulo de classe que eu inclusive ensinei como utilizar no vídeo anterior. Esse módulo de classe permite a gente conseguir utilizar imagens no formato PNG no VB6. Então eu já tenho ele aqui na minha máquina, se vocês quiserem voltar no vídeo e ver a explicação de como utilizar ele, mas basicamente eu vou disponibilizar esse código no GitHub, vocês podem baixar o módulo de classe e fazer isso aqui que eu fiz, que vai funcionar. Ele tá na pasta VB6, suporte PNG, esse aqui ó, STD Picture EX, perfeito, tá aqui. Com ele eu instancio ele com essa subload PNG e aqui eu passo os parâmetros dessa sub. Então o componente da imagem vai ser que o load PNG, né? Aliás, o load PNG é a função que eu estou chamando. O componente da imagem vai ser o modal dialog.imagem ícone e aqui é o caminho. Ou seja, o imagem ícone que está lá no meu modal dialog, ele vai ser variável de acordo com o caso que for passado na minha message box. Bom, feito isso, eu acredito que esteja tudo pronto para a gente conseguir testar. Eu só vou criar um novo formulário aqui que ele vai chamar principal, form principal, e esse formulário eu vou definir ele aqui como inicialização do meu projeto, porque eu vou criar um botão e nesse botão, no clique dele, eu vou chamar aquela message box personalizada que eu criei, né? Bom, para isso eu vou aqui no clique do meu botão, eu vou criar uma constante que eu já deixei pronta aqui para ficar mais rápido. E essa constante basicamente tem um texto genérico. Esse texto genérico você consegue gerar em qualquer site de gerador de texto genérico, que eu vou passar ele como o texto da minha message box. E depois eu vou colocar uma message box normal. Então como que gera uma message box normal? Você vem aqui ó, message box, passa os parâmetros, né? O que seria esses parâmetros? Ó, é o prompt, que no caso vai ser aqui o texto genérico, que é o texto que você vai passar, o tipo de botões ou a combinação que você quer. Então eu posso passar um VB Critical e depois o título da janela, eu vou passar erro. Então isso aqui seria uma message box comum. Como que usa a message box que a gente criou? A gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés da gente passar a message box como função, a gente passa a retro message box. E os parâmetros vão ser idênticos. Então vamos ver como isso aqui vai funcionar na prática. Ó, abriu o meu formulário principal, vou clicar em Comment. Ó, abriu o message box, ok. E deu um erro aqui, porque eu copiei, colei e não mudei o nome, né? Chama label underline título. Outro erro, porque eu acho que eu coloquei o nome da variável pública errado. É resposta. Eu criei reposta. Pronto, vamos ver aqui agora. Pronto, message box normal e message box personalizada. Olha que legal, ficou muito top, cara. Você nota aqui que o botão OK, ó, ele fica ocupando todo o espaço aqui que a gente preencheu lá. E eu não consigo clicar no formulário que está ali atrás porque eu abri como modal. Aí se eu der um OK, a resposta que eu coloquei vai retornar o valor do VB OK. Então eu já copiei aqui alguns exemplos de mais tipos de message box para a gente utilizar. Então aqui ó, a gente vai ter, nossa, olha lá, message box normal, passando um VB information com sucesso, depois a minha retro message box, depois exclamation, depois question, depois uma combinação de VB yes no com VB question, VB critical com VB yes no, VB default button. Vamos ver o que vai dar aqui. Ó, message box original de erro, message box personalizada de erro, sucesso, sucesso, alerta, alerta, pergunta, pergunta, sim ou não,
sim ou não. E olha que legal, cara, ele redimensiona aqui os botões de acordo com aquela função de ajustar botões que a gente colocou para ficar bem, né, centralizado e organizado. E depois um sim ou não com mensagem de erro, que é a mesma coisa. Então, o que ficou faltando aqui para ficar bem legal, basicamente foram as imagens. Como que a gente configura essas imagens? Se eu vim aqui no meu módulo, este é o caminho que eu preciso para conseguir abrir, carregar essas imagens, né? Então, deixa eu abrir esse caminho aqui. Ó, vocês vão notar que eu estou no caminho citado, mas eu não tenho nenhuma imagem nele. Então a gente vai ter que criar essas imagens. Tem um site aqui que ele chama Icons 8. E esse site ele tem alguns exemplos, né? Então vamos pegar aqui o erro. O erro eu gosto de usar uma exclamação de erro. Então a gente pode colocar aqui como error, que tem já algumas exclamações de exemplo. Então eu vou abrir essa primeira. E aqui embaixo ó, ele tem a opção do Windows 10. Eu vou usar o mesmo ícone do Windows 10. Esse ícone, eu vou baixar ele como PNG, no tamanho que eu quero, e eu vou colocar algumas configurações para ele ficar mais legal. Então, primeira coisa, a cor dele vai ter que ser vermelha, né? E eu vou colocar um square, porque se ele ficar só isso aqui, vai ficar estranho. O square seria para ele circular em volta. E antes disso, eu tenho que colocar um padding aqui, para ele ficar legal. Olha lá, aí fica o ícone em volta, né? Então a gente deixa assim mesmo, a gente só vai mudar a cor. A cor, a gente pode utilizar esse mesmo vermelho, só que a gente diminui a intensidade dele assim. Acho que assim ficou suficiente. Opa! Ó, assim é o suficiente. Daí a gente vem e dá um... Oh, cara, tá bugado esse site, hein? Porra. Deixa eu dar um F11 aqui. Beleza, agora foi. Vermelho um pouco mais claro. Done. Então eu criei aqui a imagem, perfeito. Vou vir agora em download e vou pegar o formato 60x60, que eu acho que fica um tamanho bem interessante para exibir lá. Pronto. Esse download, eu vou ver se eu salvo ele na pasta que eu preciso, que no caso C2 pontos, projects, VB6 e modal dialog. E o nome dele tem que ser erro. E agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros, né? Eu preciso de uma interrogação, que é o question, o alerta, que é o amarelinho, e o concluído, que é um done. Então vamos fazer um done aqui, concluído, pegar esse mesmo, Windows 10, aplica o padding aqui de 40%, coloca a cor dele do verdinho, de done, né? E depois a gente vem no square, pega este verde mais claro, perfeito, download. Agora vamos para question, né? Question. Essa aqui tá legal. Windows 10, perfeito. A cor do question geralmente é azul, né? Pede em 40% e a gente aplica o square, que vai ser azul. Ótimo. Download. E por último, warning, que também é uma exclamação, só que ela vai ser amarela, né? Vou pegar aqui esse warning. Windows 10. Ótimo. Cor amarelo. Pede em 40%. Square. A gente deixa esse amarelinho um pouco mais claro, que senão vai ficar muito destacado, cara. Acho que assim tá bom. E download. Pronto. Bom, agora eu vou vir na minha pasta aqui, né? Vou copiar esses três, dar um Ctrl X e colar na pasta que tá o meu projeto, onde está puxando o caminho da imagem. Então o question mark vai ser o interrogação, esse aqui vai ser o concluído e esse aqui vai ser o
Alerta, não lembro se foi assim que eu coloquei os nomes, deixa eu ver. Alerta, interrogação e concluir, perfeito. Então vamos executar e ver se deu certo. Erro. Não deu certo. Por que não deu certo, cara? Ai, cara, entendi aqui. Porque eu tô puxando o modal dialog barra img, né? Tem que criar uma nova pasta aqui que chama img. E eu colocar as imagens dentro dessa pasta. Pronto. Agora vai dar certo. Cara, e tá lá, ó. Só ficou muito perto, né? Vamos ajustar isso. Vamos ajustar isso. Pausar aqui o projeto. Vim aqui. Chegar isso aqui um pouco pra baixo. O título também. Acho que assim vai ficar um pouco melhor, cara. Ótimo. Então vamos lá. Erro. Aí aqui a gente tem as bordinhas com o ícone. O texto que é passado como parâmetro. Sucesso que é o OK. Alerta. Pergunta. Aqui é uma pergunta com sim ou não. E uma pergunta com erro. Cara, olha que massa. Nem parece que foi feito em VB, né? Pode falar. Bom, então é isso, galera. Eu vou disponibilizar aqui o repositório desse código no GitHub, aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem baixar ou mudar alguma coisa nele, dar alguma sugestão também. Valeu!